Agora para mais essa live onde nós vamos responder a seguinte pergunta: o chá de alecrim cura má circulação, varizes e dores nas pernas? E além de responder essa pergunta, eu vou te falar também os efeitos desse chá de alecrim na sua circulação, mas também vou te contar outros benefícios como: será que é verdade que o alecrim pode reduzir a queda de cabelo? Será que o alecrim pode ajudar a eliminar a gordura no fígado? E já imaginou se o alecrim pudesse te ajudar na sua saúde intestinal? Quem pode e quem não pode tomar este chá? Pessoal, todas essas perguntas serão respondidas hoje. E eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira será uma breve explicação sobre o alecrim e seus benefícios. E depois da segunda parte, que também é uma parte muito importante, que é a parte mais importante desse vídeo, eu vou falar exclusivamente sobre os efeitos do alecrim na circulação, ok, pessoal? Então, olha, antes de mais nada, já vai deixando aí a sua mensagem no chat, já vai deixando a sua mensagem nos comentários, escreva aí de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, sábado de carnaval, 15 horas e 46 minutos do dia 10 de fevereiro de 2024, e cá estamos nós. Então escreva aí no chat e nos comentários de onde você me assiste agora, pessoal. Então vamos lá, né? O alecrim, ele tem o nome científico de Rosmarinus officinalis, e é uma planta aromática muito utilizada na culinária, mas que também tem as suas propriedades medicinais. Ela é originária da região do mar Mediterrâneo e ali do sul da Europa, na Espanha, Portugal, França, Itália e Grécia, e também originário das regiões do norte da África. E para você ter uma ideia dessas propriedades medicinais do alecrim, tem uma curiosidade aqui bastante interessante, que existe uma vila chamada Vila de Accialori, que fica na Itália. E essa vila tem 700 habitantes. Destes 700 habitantes, 81 habitantes têm mais de 100 anos, ou seja, mais de 10% da população dessa vila de Accialori tem mais de 100 anos, enquanto aqui no Brasil, apenas 13 a cada 100 mil habitantes tem mais de 100 anos. E o que tem de diferente, o que tem de especial nesta vila de Accialori é que eles consomem muito alecrim. Então, preste atenção aí nos benefícios do alecrim. Primeiro, ele elimina as toxinas do seu corpo, porque ele é rico em antioxidantes, como carnosol, e flavonoides, como a apigenina. E tudo isso contribui para que ele seja uma ótima opção de combate aos radicais livres, que causam os danos causados pelo estresse oxidativo, que geram o envelhecimento das suas células e a morte precoce destas mesmas células. O alecrim também pode te ajudar a se proteger de infecções, porque ele é rico em cineol e borneol, que possuem propriedades antimicrobianas, combatendo fungos, bactérias e vírus. O chá de alecrim também é bom para a saúde do seu fígado, por conta do ácido rosmarínico e também da carnosina, que promovem a produção e a excreção de bile pelo fígado, melhorando a função hepática e ajudando a desintoxicar o organismo. O quarto benefício é que ele contribui para a saúde dos olhos, porque é uma fonte de luteína e também de beta-caroteno, protegendo os olhos dos danos causados pelos raios solares e prevenindo também o envelhecimento precoce das estruturas oculares. O chá de alecrim também pode ajudar na sua saúde intestinal, porque os antioxidantes presentes nele protegem a mucosa intestinal e também reduzem o estresse oxidativo na região, sem falar também, pessoal, que, por exemplo, a prisão de ventre, uma das principais causas de prisão de ventre é justamente não beber água o suficiente. Então, quando você bebe o chá de alecrim, você, querendo ou não, também está se hidratando. Próximo benefício é que ele faz muito bem para a sua pele e também para o seu cabelo, porque ele tem propriedades estimulantes para o couro cabeludo, melhorando a circulação sanguínea no couro cabeludo, o que promove o crescimento capilar. Então é um efeito muito parecido com o efeito do minoxidil, um dos medicamentos mais utilizados para quem está com queda de cabelo, quem está com calvície, quem está com eflúvio telógeno ou qualquer outra condição, qualquer outro problema que acabe comprometendo
os cabelos, que acabe fazendo com que o cabelo caia ou que ele fique em menos quantidade. E o outro benefício aqui também bastante interessante é que o alecrim é excelente para a função cognitiva. Só o aroma do alecrim já é suficiente para melhorar memória e a concentração, e a inalação do óleo também estimula positivamente o sistema nervoso central. Mas e aí, doutor João? E os efeitos do alecrim na circulação? Eu vou falar, mas antes eu peço que você curta esse vídeo, que você deixe o seu like, que você coloque o seu joinha, porque isso vai fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então, o seu joinha, a sua curtida, vai contribuir muito para que esse vídeo viralize, para que mais pessoas com problemas de circulação descubram novas formas naturais, com poucos efeitos colaterais e poucas contraindicações, de melhorar este problema. Então vamos lá. Quais são os efeitos do chá de alecrim na circulação? Primeiro ponto é que ele desinflama o corpo. Então, a origem da má circulação está também na inflamação. Então, o ácido rosmarínico, que inclusive tem esse nome por conta do alecrim, né? Qual era o nome científico do alecrim? Rosmarinus officinalis. Qual é o nome do ácido? Ácido rosmarínico. Tem propriedades anti-inflamatórias. Além disso, pessoal, quando a gente combate a inflamação e quando a gente combate o estresse oxidativo, automaticamente nós estamos combatendo também a má circulação. Por quê? A má circulação, ela, via de regra, ela tem em sua origem elementos de inflamação e elementos de estresse oxidativo. Quando a gente reduz inflamação e estresse oxidativo, a gente também contribui para a melhor saúde dos nossos vasos sanguíneos. Terceiro ponto aqui em relação ao chá de alecrim é que ele pode ajudar a controlar o açúcar no sangue. E a gente sabe que altos níveis de açúcar no sangue são uma das principais causas de má circulação, de problemas de circulação, de problemas de fluxo sanguíneo. Então, o chá de alecrim, ele pode te ajudar a melhorar o controle glicêmico, ou seja, se você tem diabetes, se você tem pré-diabetes, utilizando o chá de alecrim, isso pode te ajudar a manter os níveis de açúcar mais controlados, porque o alecrim, ele aumenta a sensibilidade à insulina. O que isso significa? A insulina é o que a gente sempre fala aqui, ela é um hormônio que, dentre outras funções, uma das funções da insulina é justamente estimular as células do seu corpo a retirarem da corrente sanguínea o açúcar. Quando as suas células estão resistentes à insulina, o que acontece? A insulina bate na porta da célula e fala: dona célula, estamos com muito açúcar no sangue. Você pode, por favor, retirar um pouco do açúcar do sangue? A célula resistente diz o quê? Que não. Insulina, não enche meu saco. Nem vem aqui falar comigo. E aí, o que acontece? Ela não tira o excesso de açúcar do sangue e o açúcar continua se acumulando e aí você fica com níveis mais elevados de glicemia, o que é muito ruim para a sua saúde como um todo, mas também é muito ruim para a sua circulação. O que o alecrim faz? Ele deixa a célula mais sensível. Então, quando a insulina for bater na porta da célula, pedindo para a célula retirar o açúcar do sangue, a célula vai dizer: claro, insulina, deixa comigo, é para já, vou tirar este açúcar agora mesmo. Então, o alecrim tem este potencial. E além disso, além de ajudar a controlar o diabetes, que é uma das principais causas, um dos principais fatores de risco para a má circulação, ele também ajuda a controlar a pressão arterial, que é um dos outros principais fatores de risco para este problema. Então, por conta de ser rico, mais uma vez, em ácido rosmarínico e também em ácido cafeico, que possuem propriedades vasodilatadoras, o chá de alecrim é capaz de relaxar os seus vasos sanguíneos e, por este motivo, melhorar o fluxo sanguíneo e também a sua circulação. Então, basicamente, nós temos 4 mecanismos pelos quais o chá de alecrim pode ajudar a melhorar a sua circulação. Primeiro, que ele tem propriedades anti-inflamatórias. Segundo, que ele tem propriedades antioxidantes. Terceiro, que ele tem propriedades hipoglicemiantes, antidiabéticas. E quarto, que ele tem propriedades anti-hipertensivas. Então, por estes 4 principais motivos, o alecrim, sim, pode ajudar a melhorar a sua circulação. Ele vai curar a sua má circulação? A gente vai falar isso daqui a pouco. Porque eu quero te dar a receita do chá de alecrim. E como que a gente vai fazer o chá de alecrim, pessoal? Como que se faz chá? Qual é a receita do chá? É mole.
ridiculamente fácil. Você vai esquentar a água até quase ferver ou até ferver e vai adicionar um pouquinho das folhas. Pode ser a folha fresca, pode ser a folha seca, pode ser um raminho, dois raminhos, de acordo com o sabor que você gosta, ok? Não é para ficar enchendo de alecrim também. Bote uma quantidade razoável. Coloca lá de 5 a 10 minutos em infusão e depois toma o chá. É interessante que você tome o chá sempre fresquinho e não deixar de um dia para o outro ou para tomar toda semana, porque ele pode acabar perdendo um pouco das propriedades. E aí, se você quiser, você pode adicionar um pouquinho de mel, pode adicionar um pouquinho de limão para melhorar o sabor, mas o sabor do chá de alecrim é bastante interessante, é bastante agradável, não é difícil de ser degustado. Mas e aí, quais são os riscos do alecrim? Porque não é por ser uma planta que vai ser isento de riscos. Não, a gente sabe que tudo tem risco, principalmente dependendo da quantidade. Então, quais são os cuidados que nós temos que tomar com o alecrim? Primeiro, como ele tem um efeito diurético, e inclusive por este motivo também, que ele ajuda a controlar a pressão arterial alta, ele pode acabar baixando muito a pressão. Então, pessoas que tenham pressão baixa, pessoas que façam uso de medicamentos antihipertensivos, precisam ficar bastante atentas, porque se utilizar o chá de alecrim, isso pode fazer com que a pressão caia mais ainda, e aí vamos acabar gerando algum efeito indesejado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que o alecrim ele pode interferir em alguns medicamentos, e aí principalmente os anticoagulantes cumarínicos, como a varfarina, nome comercial Marevan. Se você faz uso desse medicamento, você tem que conversar com o seu médico antes de utilizar o alecrim com mais frequência. Terceiro ponto, se você ficar tomando muito, pode acabar irritando o seu estômago. Então, pessoal, é aquilo de sempre, evitar exageros, ok? Esse é o ponto principal, tá bom? Então, olha, a pergunta é, o chá de alecrim cura a má circulação, as varizes e a dor nas pernas? Pessoal, a palavra curar é uma palavra muito forte, porque a cura pressupõe que aquele problema que existia não vai existir mais. Então, eu não sou capaz de afirmar que o chá de alecrim cura a má circulação. Porém, o que eu te afirmo é que ele sim pode ajudar muito a melhorar a sua circulação. Em alguns casos, realmente, a má circulação não tem cura. Ela chega num ponto onde não dá mais para retornar ao que era antes, né? Ao estado de normalidade. Então, é uma doença que geralmente não tem cura, porém tem tratamento, tem controle. E como que a gente faz o controle, o tratamento da má circulação? Primeiro ponto mais principal, mais importante, controlar os fatores de risco. Então, se você tem má circulação, provavelmente você tem algum desses problemas que eu vou citar aqui agora. Provavelmente você não bebe água suficiente, você tem pressão alta, você tem diabetes, você tem colesterol alto, você está acima do peso, você bebe ou você fuma. E se você tem colesterol, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, provavelmente é porque os seus hábitos de vida ao longo de muitos anos não foram hábitos adequados, ok? E isso fez com que você desenvolvesse essas doenças que são resultado de hábitos ruins de vida. Sedentarismo, má alimentação, pouca hidratação, muito estresse, sono de baixa qualidade, tudo isso contribui não só para o aparecimento dessas doenças, como também para o desenvolvimento de má circulação, já que a má circulação está diretamente ligada a essas doenças. Então, o chá de alecrim, ele vai ajudar a melhorar a sua circulação, mas ele, de forma alguma, substituirá as mudanças no estilo de vida daquele, né, sair do estilo de vida que causou a sua má circulação para o estilo de vida que vai ajudar a tratar a sua má circulação, que é se alimentar bem, fazer atividade física, manter um peso saudável, escolher bons alimentos, não fumar, controlar bem o estresse, dormir bem, gerenciar bem a sua ansiedade. Tudo isso vai contribuir muito para melhorar a sua circulação. E eu te ensino a fazer tudo isso sem médico, sem medicamento, sem exame, no meu livro, O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos, que é o guia, o manual completo de como adotar
o melhor estilo de vida do mundo para você ter mais saúde, mais energia, mais disposição, para você aprender a controlar melhor sua pressão alta, seu diabetes, seu colesterol, sem remédios, sem médicos, sem exames. E por que não para você melhorar a sua circulação? Então olha, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade. Eu tenho tanta certeza que você vai gostar do livro, que se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, eu faço o reembolso sem perguntas, sem burocracia, sem enrolação. Você tem uma garantia incondicional de satisfação. Ok, pessoal? Então, ó, clica agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade. Vamos aqui para o nosso chat, mas antes eu peço também que você dê uma nota para esse vídeo, de 0 a 10. O que você achou deste vídeo sobre os efeitos do chá de alecrim na circulação? O seu feedback, sua avaliação, sua opinião são muito importantes para a gente continuar aperfeiçoando a forma como levamos o conteúdo até você, ok? Então, por favor, deixe a sua nota aí no vídeo. E se você... Vamos lá, aqui para o nosso chat. Vamos ver. Quem está conosco aqui? Deixa eu pegar o meu óculos. Hoje a live foi na parte da tarde porque a minha querida mãezinha veio me visitar hoje na minha casa. Pegamos uma praia, pegamos uma piscina, comemos uma batatinha frita na piscina, almoçamos juntos, ela voltou para casa dela, eu agora estou na minha casinha fazendo a live para vocês e vamos ver quem está conosco aqui nessa tarde linda de sábado. Vamos ver. Um grande abraço para o Cláudio Lourenço, para Maria Trevisan, para a Vanderleia e também para Rosângela Oliveira Martins. Grande abraço para o Evandro Mendes, para Eva Maria Amaral dos Passos, para a Mel, a Cielia de Olinda, na verdade a Cielia Olinda, lá de BH, Minas Gerais. Um grande abraço para Ávila Meire de Magda, São Paulo. Um abraço também para Francisca Maciel Batista de Porto Velho, Rondônia, para Odila Rocha de Petrópolis, para Vivi de Brasília. Um grande abraço para Delazir Dias de José Bonifácio em São Paulo, para Cecília Serafim de Curitiba, Paraná e para minha querida Eunice Maria, diretamente de Campo Formoso, na Bahia. Um grande abraço para Eliane Pereira de Peruíbe, para Maria Francelina Fabre de Valinhos, São Paulo, para Rosa Amélia da Silva de BH, para minha amiga Deise Maria Barros, sempre com a gente aqui. Grande abraço para Iraci Santos da Silva, de São Sebastião, São Paulo. E para o Amauri Chaves, de Álvaro Machado, São Paulo. Que está falando aqui que curte muito os meus vídeos e que eu sou o cara. Amauri, muito obrigado, meu querido. Grande abraço aí para você e para sua família, hein? Valeu pelo carinho de verdade. Um abraço para o Sidney Werneck, do Rio de Janeiro. E para a Lúcia Helena, de Santa Catarina. Um abraço para Maria Socorro Almeida Menezes, do Ceará, para Alice Marsaro, de Santa Catarina, Lourenço do Oeste, para Evani Lopes, de Salvador, para Palmira Macedo, que botou aqui uma bandeirinha da Holanda, eu acho, hein? Um abraço para a Eurênia Varela e para a Angelina Veríssimo, de Salvador, na Bahia. Tenho pressão alta e diabetes, pode tomar esse chá? Angelina, pode sim, inclusive vai ajudar na pressão alta e também no diabetes. Um abraço para Rosa Lima, também de Salvador, pessoal de Salvador em peso aqui hoje. Quero ver quem é que vai mandar um acarajé, hein? Quem vai mandar um acarajézinho para eu lanchar aqui hoje à tarde, a galera aí de Salvador. Um abraço para a Maria Lúcia Araújo, de Manaus, no Amazonas, para o Adilson Minossi. Sempre soube que o alecrim produziu taquicardia em algumas pessoas. Adilson, isso aí é novidade para mim, ok? Um abraço também para Josimeire Costa, de Fortaleza, para Mara Daganhe e para Isanilda Costa, de Oeiras, no Pará. Um abraço para o Rap 2009 Feliz, de São Paulo, e para o Reinaldo Borges de Almeida, que toma chá de alecrim todos os dias. Um grande abraço para Neilde Santos. Boa tarde, pode usar alecrim seco, Neilde? Pode sim, ok? Mas você pode também plantar o alecrim mole. Qualquer vasinho que você plantar o alecrim, ele vai nascer, ok? Um abraço para Rosane Rodrigues, TGO alto e T3 alto no período de infecção por dengue. O chá é bom? Rosane,
Se TGO alto, talvez indique aí, né, algum dano hepático por conta da dengue. Então, eu não vejo contraindicação ao uso do chá de alecrim em dengue, né? A grande questão é, o chá de alecrim ele tem algumas propriedades anticoagulantes. Se a pessoa tiver com uma dengue hemorrágica, se a pessoa tiver com poucas plaquetas, ele pode acabar contribuindo, influenciando negativamente, digamos assim. Então tem que tomar cuidado, ok? Um grande abraço para Daisy Lina, que tá falando que o cabelo dela tá caindo e que vai usar alecrim. Daisy, nesse caso, o óleo de alecrim, o óleo essencial de alecrim para passar no couro cabeludo é a melhor opção, ok? Um abraço para Terezinha Bastos de Porto Alegre. A Maria perguntando qual o horário mais adequado para tomar o chá de alecrim. Maria, eu só recomendo que não tome muito próximo da hora de dormir, porque senão, como ele tem propriedades diuréticas, pode acabar fazendo com que você acorde muitas vezes para urinar. Então, toma aí até às 18 horas, ok? Um abraço para Maria Helena Baltazar Cardoso, para Marlete Santos de Moraes e para a Gorete Leão. Um abraço para Helenice Ferreira dos Santos. Um abraço também para Ilma Cavalini e para a Lourdes Silva. A Rosane Rodrigues, tenho pressão baixa e glicemia tá boa, mas a glicada tá 6,2. Essa glicada não tá boa não, hein, Rosane? Olha lá, hein, essa glicada não tá boa não. Pode melhorar e o chá pode ajudar sim. Só que, como você tem pressão baixa, testa. Vê como você vai se sentir tomando, porque aquilo, cada pessoa, cada organismo reage de uma forma. Então pode ter um efeito em você e ter um efeito completamente diferente em mim ou em algum familiar seu, por exemplo. Então é importante que você experimente. Como é um chá de um produto, de um alimento que a gente está mais do que acostumado, que tem pouca contraindicação, que tem pouca interação medicamentosa, vale aí fazer o teste, porque o risco é praticamente nulo de acontecer algum problema, ok? Um grande abraço para o Luiz Antônio de Portugal. A Vanderleia perguntando, posso tomar alecrim todos os dias? Pode sim, Vanderleia. Qual a forma correta de preparar o chá? Passei a receita aqui, a mesma forma que se prepara chá, ok? Um abraço para Deusélia Maria da Silva Leal, para a Neida Santana, a Gorete falando aqui também, na internet, vi na internet, quem toma remédio para hipertensão não pode tomar porque ele interfere na medicação. Ele tem algumas interações medicamentosas, como eu falei aqui, e um outro porém é que ele também pode abaixar muito a pressão, ok? Então quem toma aí medicamento para pressão tem que tomar um pouco mais de cautela com o chá de alecrim. Um abraço para a Silene Calafange, perguntando se ela toma a losartana, se ela pode tomar o chá de alecrim. Vou até pesquisar aqui se teve algum artigo científico novo dizendo se ele interfere de alguma forma com a losartana. Mas, até onde eu sei, isso não acontece de forma tão direta assim. Vamos ver. Estou procurando aqui. Vamos ver. Porque é isso, pessoal. Tem que sempre estar de olho que as coisas sempre estão aparecendo. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui sobre o alecrim com a losartana. Vamos ver. Bom, aqui não está dizendo nada. Rosemary. Aqui não está dizendo nada. Pessoal, em tese, sim, não temos... Vamos ver. Não tem, porque se não está muito descrito, né, eu não posso afirmar que tem alguma interação. Em tese aqui, não estou encontrando, aqui na minha breve pesquisa, relatos de interações negativas da losartana com o alecrim, ok? De qualquer forma, quem estiver inseguro, quem estiver com dúvida, vale a pena conversar com o médico que está acompanhando, ok? Um abraço para a Cleide de Alagoas, para a Josimeire Costa, para a Mimi Guedes,
Para a Fabiana Costa Martins. Doutor, eu tenho pressão alta, posso tomar o chá de alecrim? Fabiana, é o que a gente acabou de dizer aqui, tá bom? Faz o teste e vê como você se sente. Cuidado para a pressão não baixar muito, ok? Um abraço para o Cláudio Roberto, para a Maria Helena Baltazar Cardoso, para a Rosângela Oliveira Martins, que eu já mandei, para a Cecília Serafim, que eu já mandei também, para a Jane Costa, para também, calma aí, perdi meu chat, um abraço para Leia Prestes, doutor, tem 80 anos, posso tomar chá de alecrim? Leia, a idade não é contraindicação, contraindicação que a gente falou ali, se tomar algum medicamento anticoagulante, né, se tiver alguma hipersensibilidade ao alecrim, então essas aí são as contraindicações principais. Um abraço para a Thalita Bianchi, para a Valéria Henry, para a Joana Esteves de Sorocaba, e um grande abraço aí para todos de Itabira, Minas Gerais, a terra do Carlos Drummond de Andrade, que pelo visto é a terra também do querido Cláudio Roberto aqui. Um abraço para Palmira Macedo, diretamente de Luxemburgo. Olha, ela é chique. Tá lá na Europa. Maravilha. Um abraço para Lourdes Matos, para Divinos Dons Gourmet, a Valéria de Recife, para Marinalva Dias Santos do Alagoas. Um grande beijo para Josefa Martins, que está falando aqui. Amo você, doutor. Obrigado, Josefa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela mensagem positiva. Eu amo estar aqui com vocês também. Eu amo vocês também, eu amo todos os inscritos aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo aqui. Aperte o botão de se inscrever e não resista mais aos encantos do canal Dr. João. Vem cá, aperta o botão de se inscrever aqui, ativa o sino das notificações e venha fazer parte da família do canal Dr. João. Um abraço para Maria Regina Monteiro, para Antônio Oliveira. Sofro dos rins, posso tomar o chá? Obrigado, Antônio. Tem que ver qual é o teu problema do rim. Se for uma doença renal crônica já em estágio mais avançado, aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque esses pacientes não podem nem tomar muitos líquidos, tá? Mas se for uma doença renal ali, estágio 1, estágio 2, eu não vejo tanto problema assim, ok? Um abraço para Nailde Luca, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para a Osélia Quirino, de Brasília, para a Marlene Gomes, de Paulo Afonso, na Bahia, e para o Virgílio Barros, lá de Angola. Maravilha! Um abraço aí também a todos da África que me assistem agora. Sou de Angola e estou lhe acompanhando. Tenho problemas de circulação, com uma cirurgia de há 1 ano. Sou diabético e hipertenso. Será que pode tomar esse chá? Virgílio, esse chá vai te ajudar, meu amigo. Da mesma forma que os outros vídeos aqui do canal também vão te ajudar muito. Um abraço para Maria Graças, para o João Almeida, lá de Portugal, para a Sueli Oliveira, de Araçatuba, para a Diva Maria, para a Joana Esteve, que está perguntando aqui, quem tem ovário policístico pode tomar alecrim? Joana, não tem contraindicação em relação ao ovário policístico, ok? Um abraço para a Rosane Rodrigues, para Dirce Gonçalves, de Ariquemes, Rondônia, e também para o Manuel Ribeiro, de Janaúba, Minas Gerais. Um abraço para Delurdes Esteves, para Maria do Carmo Oliveira Santos, de São Paulo, capital, que está tomando todo dia uma xícara do chá de alecrim. Um abraço para Juliana Oliveira, para a tia Aninha, aqui do Rio de Janeiro, e para o André Politano. Maravilha! Um abraço também para Maria Graças, Ivone Lira, Eduardo Santos, diretamente de Bordeaux. Que isso, hoje o pessoal tá parler français. Hoje tá todo mundo chique, hein? Luxemburgo, Portugal, pessoal em Bordeaux, na França. Maravilha, pessoal. Estamos aqui em diversos continentes. Um abraço para o meu xará, João Carvalho, para a Glória Nascimento, para a Wanda Maciel de Oliveira, para o Mário Manhães de Macaé, perguntando onde eu encontro óleo de alecrim. Mário, em qualquer site, loja de produto natural, joga aí no Google, óleo essencial de alecrim, que você vai achar. Um abraço para Alzenir Maria, para a Wanda Maciel de Oliveira Santos, para Marinalva Dias Santos, para Maria Ferreira, de Juiz de Fora, Minas Gerais, para Maria Regina Monteiro, para Aparecida Mendes e para Celiane Cristina dos Santos e para o meu amigo Matthew Palmer, meu grande amigo, direto lá do Colorado, mas que está me assistindo provavelmente de Florianópolis. Pessoal,
É isso, hein? É isso. Esta live acabou, mas a sua trajetória em direção a uma melhor circulação ainda não. E por esse motivo, eu separei 2 vídeos especialmente para você. Esse vídeo aqui sobre outros chás que ajudam na circulação e este daqui sobre frutas que também vão te ajudar nessa missão. Um grande abraço para você e para sua família. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e amanhã estarei de volta. Um beijo e fui!